Eu fiquei durante 4 anos estudando budismo, conversei com o padre, com o capelão da faculdade, e eles me emprestaram muitos livros, eu lia os livros. Quando eu devolvi os livros para ele, eu falava: padre, eu estou me convencendo cada vez mais que eu vou ser budista. Não, Joana, o livro é para você desistir dessa ideia. O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com Joana Aranha, e ela foi uma profissional da saúde em Jacareí e hoje se dedica aos livros. Nascida em Unai, cidade do interior de Minas Gerais, ela é membro da Academia Jacareiense de Letras. Joana tem a cadeira número 18, cujo patrono é o jornalista João Batista Denis Neto, mais conhecido como Jobanito. Na nossa conversa, gravada na Biblioteca Municipal Macedo Soares, a escritora vai relembrar a infância, falar dos pais e dos seus livros. Bom, Joana, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Queria começar a entrevista falando sobre suas origens, origens mineiras, né? A senhora é de Unai. Unai. Como é que foi como é que é essa cidade? Como é que foi a sua infância lá? Olha, na verdade é uma cidade bem pequena, hoje não é tão pequena mais, ela tem por volta de 80 mil habitantes, mas quando eu nasci por lá, que eu não nasci na cidade, eu nasci na fazenda, meu pai tinha um pequeno sítio na beira do rio e próximo a uma cachoeira, né? E eu fui criada assim, na fazenda, na roça mesmo, subindo em pé de fruta, comendo fruta no pé e tomando banho de rio, né? E eu aprendi a ler quando a minha irmã dava aula para os filhos dos empregados da fazenda, né? Ela dava aula em um dos cômodos da nossa casa e eu ficava por ali. Eu tinha entre 3 e 4 anos e eu aprendi a ler de ver ela ensinando aos outros, porque naquela época lá na roça a gente ia para a escola com 7 anos, né? Um pouco mais tarde, né? Mais tarde. E quando eu cheguei na escola, eu achei um papel no chão assim e mostrei para a professora, falei: olha, isso aqui deve ser importante, porque está escrito isso. Ficou olhando para mim, cara, você sabe ler? Acho que sei. Eu nem mesmo sabia que eu sabia ler, né? De tão pequena que eu era. E desde então, meus presentes sempre foi livro, né? Meus irmãos, eles iam servir o exército lá na cidade. Quando eles vinham, eles perguntavam: o que você quer? O livro, né? E era assim, era Monteiro Lobato, e eram livros infantis que eles traziam, Maria Clara Machado, esses livros assim, né? Eu, desde que eu aprendi a ler, que eu leio muito. Foi uma infância bem na roça, né? Com pé no chão. Sim. A senhora aproveitou muito, então, né? Muita liberdade. Eu brincava com as borboletas, com os beija-flores, com as siriemas, né? A gente, assim, eu dormia no meio das flores, né? Então, flores de qualquer coisa, fosse a florada, estava lá. Fosse feijão, fosse o que fosse, eu estava sempre no meio das flores. Eu acho que isso é que me deu inspiração para escrever o que eu escrevo hoje. Foi a liberdade que eu tive. Tinha outras crianças também ali ou não? Ou a senhora foi uma criança mais solitária, vivendo Mais solitária. Os meus irmãos, o meu irmão acima de mim já tinha 12 anos quando eu nasci. Eu fui tipo ali a rapa do tacho, né? Aí depois vieram os meus sobrinhos, porque aí os meus irmãos minhas irmãs já foram casando e tendo filhos. Eu tenho assim,
sobrinhos 2 anos mais novo que eu, tem sobrinha 5 anos mais nova, tem sobrinha de 10 anos mais nova. Eles meio que foram um pouco irmãos e um pouco sobrinhos. Uma família grande, então. Grande. Éramos 11 irmãos, né? Depois, quando eu nasci, acho que já tinha 2 deles casados. E daí foi assim, meus primeiros amigos de infância foram os meus sobrinhos. Por conta de a senhora ser a última filha, o seu pai e a sua mãe já eram mais velhos quando a senhora nasceu, né? Pelos meus cálculos, assim, eu acho que a minha mãe devia ter uns 40 anos. E o meu pai, desde que eu lembro dele, ele tinha cabeça branca. Né? Então era aquele cabelinho branco. Então não sei que idade que ele tinha. Mas os dois trabalhavam na roça ali? Os dois. Meu pai tinha uma fazenda, né? Ele tinha um sítio, era um sítio. Na época, hoje eu sei que 23 alqueires é grande, mas na época não era um sítiozinho. Se for comparar com os outros fazendeiros, meu pai era um sitiante, né? Mas ele e os meus irmãos que trabalhavam lá, era uma agricultura familiar mesmo. A senhora disse que foi uma infância cheia de liberdade, porque a senhora podia desfrutar ali do lugar. Mas foi uma educação muito severa dos seus pais em relação à escola? Ou o que a senhora pode falar sobre isso? De jeito nenhum. Hoje, conversando com os meus irmãos, eles contam que o meu pai era severo com eles. Mas comigo, eu não sei se porque eu era filha caçula. É paparicada, né? Fui bastante paparicada. Eu não lembro assim de ninguém ser severo comigo. Depois que eu cresci, que eu vim para a cidade, que comecei a trabalhar, estudar, é que a própria vida meio que limita as coisas, né? Mas na minha infância não, ninguém. E a senhora fica nesse sítio até que idade, mais ou menos? Até os 11 anos, quando eu fiz a 4ª série, né? Daí já não tinha mais escola para mim, né? E eu ansiava, né, por estudar mais. E daí eu vou para casa do meu irmão, que já é mais próximo de Brasília, e depois eu fui para Brasília mesmo. Foi para Brasília? Fui para Brasília, que é perto, né? Fui para casa da minha tia. Aí acabei de ser criada pela minha tia, porque a minha mãe morreu, eu fiquei com 3 anos. Então eu fui criada pelos meus irmãos, pelo meu pai, pelos meus irmãos e por essa tia. Ah, né? Sua mãe morre quando a senhora tem 3 anos 3 só? anos. Então a senhora não lembra quase nada dela? Não lembro nada. Nada? nada, não lembro. E essa falta desse lado maternal influiu em alguma coisa na sua adolescência, vida adulta ou não? Muito, porque a falta da mãe em qualquer idade, né, é uma coisa muito dolorosa. E eu inclusive conto nesse Pilotando Meu Nariz um pouco dessa falta que eu senti da minha mãe, né? Eu tive o que hoje poderia ser depressão, mas dizem que eu não comia e todo mundo pensou que eu ia morrer também, porque não era comum naquela época perder a mãe, né? Ainda mais naquele lugar afastado e tudo. E eu realmente quase morri. Talvez seja por isso que eu tive tanta liberdade, né? Não sei. Talvez seja. E a senhora sai de lá com 11, 12 anos para ir para Brasília? Sim. E a senhora, olhando hoje para trás, a senhora guarda algumas características mineiras na sua personalidade ou não? Isso ficou bem para trás? Que nossa. Por exemplo, o quê? Olha, a culinária mineira não tem igual. Não tem igual. Eu ainda tenho um pouco de sotaque também, porque eu vou muito para lá, né? Tô sempre por lá. E meus irmãos, hoje minha família toda mora em Brasília, mas por ser tão perto, mantém assim um sotaque. E é muita coisa boa que tem em Minas. Eu realmente tenho muitas saudades. Eu fico aqui também, amo São Paulo, essa região aqui, não só Jacareí, mas toda a região é belíssima. Quando o pessoal lá da minha região vem para cá, eles ficam encantados, porque é lindo mesmo.
é muito lindo. Eu faço questão de levar, de mostrar, de ir no parque da cidade, de mostrar as coisas boas, de levar no museu. As igrejas, eles ficam encantados, porque lá em Brasília é tudo muito moderno, né? Não tem essa coisa da igreja ali, que tem ainda a bandeira do império, né? Então, aqui é tudo belíssimo, mas eu diria que é a minha segunda paixão, essa região aqui, mas a primeira ainda é lá. E quando a senhora foi para Brasília era uma cidade ainda muito nova. Muito nova. E eu imagino que era uma coisa meio inóspita aquilo ali, né? Como é que a senhora descreveria na sua passagem por lá com 12, 13 anos, como é que era Brasília nessa época? Olha, na época, para uma criança nascida e que vivia na roça até aquela época, tudo era lindo, como ainda é até hoje, né? Digamos, a cidade física, né? É linda, é belíssima. Eu fiquei absolutamente encantada, porque eu fico encantada com tudo. A senhora não achou sem graça? Não comparado com a roça, não achou mesmo assim? Não, assim, eu fui no cinema pela primeira vez, que eu nunca tinha vindo, eu fiquei encantada, eu fui numa escola grande, que eu não estava acostumada, tive amigos, assim, maravilhosos, né, ia a festinhas, naquela época era muito festinha, e som alto, e aquilo tudo me encantava, eu sempre fui muito encantada com as coisas. E a senhora fica em Brasília um tempo maior? Fico lá até me casar com 19 anos. Me casei com 19 anos. Eu casei em 78, quando eu fiz 20 anos. Eu casei com 19 em fevereiro, fiz 20 anos em outubro. E o meu marido, ele estudou na UNB, ele não chegou a se formar porque ele sofreu um acidente e tal. Ele foi aluno do Niemeyer, né? Então ele teve esse privilégio. E ele veio para cá e ele era assim, hoje ele está aposentado já, né? Mas muito bom profissional. Arquiteto? Ele não se formou arquiteto, ele veio como projetista e trabalhava com esses arquitetos antigos, esses arquitetossauros, né? Daí de Jacareí. Mas lá não tinha emprego. Era uma escassez, como é até hoje, né? Ou você é funcionário público, ou você trabalha no comércio, e a vida lá é muito difícil, né? E por isso que a gente veio para cá. Ele conseguiu um emprego por aqui, né? E daí então a gente veio para cá. E o que pareceu para a senhora Jacareí, assim, na primeira vista? A senhora que já tinha a primeira etapa morando na roça, depois foi para Brasília e aí veio para Jacareí. E eu achava interessante assim as coisas que eu via no desenho animado, por exemplo, rua sem saída. Eu nunca tinha visto uma rua sem saída, e aqui tinha rua sem saída. E eu fui descobrindo coisas assim.